Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar rapidinho com vocês a respeito das minhas expectativas para a quinta temporada de Rick and Morty e a respeito dos números, né? Porque muitas pessoas estão falando que a quinta temporada vai ser um fracasso, que ninguém gostou da quarta temporada e assim por diante. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos o mais cedo possível e com certeza vocês podem me ajudar. Quando eu atingir essa marca eu vou trazer uma surpresa bem legal pra vocês aqui no canal. Então vamos conferir o vídeo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria só dizer pra vocês, eu entendo completamente quem não gostou da quarta temporada. Eu não tô falando tanto a respeito da qualidade da quarta temporada, quanto eu tô falando a respeito do sucesso da série como um todo, principalmente ao redor do mundo. Só frisando, né, eu entendo que a quarta temporada não foi a melhor. Na minha opinião, é a temporada mais fraca, mas eu achei que o nível tá bem alto ainda, eu acho que ainda é superior a várias outras séries por aí, então cada um tem a sua opinião, mas eu não concordo com quem fala que a série desandou completamente, que a quarta temporada é uma porcaria e assim por diante. E muitas pessoas estão falando, né, eu entrei em alguns grupos, eu faço parte de grupos lá nos Estados Unidos, eu tenho grupo de WhatsApp com pessoas lá dos Estados Unidos, muitas pessoas estão falando que o hype tá bem baixo para essa quinta temporada e que a quinta temporada vai de fato ser um grande fracasso, que a próxima temporada não vai ser um grande sucesso, e eu queria discordar um pouquinho desse posicionamento. Primeiro, eu queria analisar um pouquinho os números com vocês, falando a respeito da audiência na televisão, falando a respeito do Google Trends, né, de tudo que a série tem trazido. E se a gente olhar em termos de audiência, o ponto alto, como eu sempre falo aqui pra vocês, foi a terceira temporada. A terceira temporada de Rick and Morty foi a explosão em popularidade da série, o que é difícil uma série conseguir retomar. Friends, por exemplo, conseguiu o seu auge, acho que na terceira temporada também, e depois não conseguiu retomar os mesmos números. Isso acontece com várias séries, muitas séries inclusive começam já com a melhor temporada em termos de audiência e depois só vão caindo, e não é por isso que a série deixa de ser um grande sucesso. Pra vocês terem uma ideia, somente lá nos Estados Unidos, a primeira temporada teve uma média de 1,57 milhões de espectadores, a segunda temporada 1,97 milhão, ou seja, subiu consideravelmente, a terceira 2,33 e finalmente a quarta 1,52. Então a quarta tá um pouquinho abaixo da primeira temporada, o que não é algo absurdo, considerando que a série já tá sim um pouco desgastada, considerando o enorme hiato entre a terceira e a quarta temporada, então eu não diria que é nada absurdo a audiência televisiva tá mais baixa do que nas temporadas anteriores. E eu sei que o núcleo central dos fãs de Rick and Morty, as pessoas que acompanham desde a primeira temporada, e vamos ser sinceros, a grande maioria dos fãs começaram a assistir, pelo menos aqui no Brasil, na terceira temporada, porque eu já fazia vídeos de Rick and Morty e eles não faziam sucesso nenhum. Eu conversava com muitas pessoas, a maioria das pessoas não tinha nem ouvido falar de Rick and Morty, e durante a terceira temporada que a gente viu aquela explosão em popularidade. Então eu acredito que sim, eu acho que a série atingiu o seu auge na terceira temporada, só que a quarta temporada também foi muito bem sucedida, e eu tenho alguns dados aqui para mostrar para vocês que ajudam a provar isso. E eu tenho um dado que quando eu vi no ano passado eu fiquei boquiaberto, né, porque eu vi um dado muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas lá nos Estados Unidos o Rick and Morty é transmitido através do Hulu e através do HBO Max, então essas duas plataformas de streaming, que são duas das maiores plataformas de streaming nos Estados Unidos, tem o Rick and Morty sendo transmitido nas suas plataformas, e mais impressionante ainda, o Rick and Morty ficou entre as séries mais assistidas do ano de 2020, mesmo um ano que não teve uma temporada inteira. A gente viu a temporada terminando no final do mês de maio, se não me engano, ou final do mês de março, então não foi uma temporada que englobou o ano inteiro, e mesmo assim, Rick and Morty ficou não no top 5, mas ficou na primeira posição do HBO Max em diversas semanas, e no acumulado do ano inteiro eu não consigo encontrar muitas informações a respeito do HBO Max, mas durante várias semanas o Rick and Morty foi o maior sucesso do HBO Max. E isso é muito impressionante, por quê?
porque eles medem o tempo de visualização, o número de episódios visualizados, e Rick and Morty é uma série com somente 4 temporadas de 10 episódios cada temporada. Então, se vocês verem, Rick and Morty ficou na frente de Game of Thrones, que também tem um número de episódios mais reduzido, mas é uma série muito mais longa, e também na frente de Friends, que tem 10 temporadas, a grande maioria das temporadas, com 24 episódios. Então, para Rick and Morty conseguir tomar a dianteira, quer dizer que a série ainda é um grande sucesso, isso no ano de 2020 e comecinho também de 2021. Então a série é um sucesso enorme e é a única dessas séries que eu citei que é transmitida simultaneamente no HBO Max e no Hulu, e constantemente Rick and Morty ficou entre as séries mais assistidas também do Hulu, não só do HBO Max, como também do Hulu. Então a série domina praticamente 2 grandes plataformas de streaming por lá. E pessoal, se vocês ainda não conhecem o Amazon Fire TV Stick, é excelente. Esse aqui é a versão em 4K, são 3 versões diferentes que você pode conferir lá na Amazon. Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Se vocês comprarem, vocês não gastam 1 centavo a mais por isso e vocês ajudam bastante o canal. E só para vocês terem uma ideia da magnitude da terceira temporada, ela chegou a ser a comédia mais assistida do mundo entre as pessoas de 18 a 34 anos. Entre os millennials também, né, que não é exatamente a mesma coisa, mas foi a série mais assistida do mundo. A série de comédia, eu digo, mais assistida do mundo. Obviamente a gente não tá vivendo um grande período para comédias, não tem uma grande série como Friends, né, sendo transmitida atualmente, mas não importa. Todos os canais, todos os serviços de streaming, várias produtoras têm as suas séries de comédia. Rick and Morty, na sua terceira temporada, ficou na primeira posição entre as séries de comédia dentro desse espaço demográfico que é o mais importante para os anunciantes, porque são as pessoas que mais gastam dinheiro, é a faixa etária mais ativa, que está mais disposta a gastar com bobeira, então obviamente é uma faixa etária muito atrativa para os anunciantes. E aqui, se vocês olharem, né, o Google Trends das temporadas, a gente vê mais ou menos a mesma coisa. O que é o Google Trends? O Google Trends é basicamente uma análise que o Google faz de todas as pesquisas, eles colocam lá diariamente praticamente para você olhar e você vê a flutuação de pesquisas, de comentários em redes sociais, de muitas coisas diferentes que passam pelo Google. Geralmente, se você pegar a audiência de alguma série, você consegue cruzar com o Google Trends e você tem ali quase que um espelho. Se a gente olhar aqui, né, vocês podem notar, tem aqui em 2015, que foi a segunda temporada já, tem aqui a primeira temporada em 2014, né, 2013, aí a segunda em 2015, a terceira em 2017, a gente vê aqui um enorme pico, né, na terceira temporada. Finalmente a quarta temporada em 2019, a gente vê que caiu um pouco a popularidade, mas que ela continuou bem alta. Vocês veem aqui que o pico não foi nem no começo, né, da terceira temporada, foi justamente no meio, né, da terceira temporada. E esse pico foi justamente durante o lançamento do episódio Pickle Rick, que é de longe o maior fenômeno de Rick and Morty até agora em termos de popularidade. Muitas pessoas conhecem Rick and Morty como aquela série do Pickles, aquela série porque foi a imagem que virou a mais icônica de todas. Inclusive os criadores da série já se incomodaram um pouquinho por isso, né, porque o Rick and Morty acabou sendo considerada a série do Pickles, sendo que ela tem muito mais a oferecer. Além disso, é um episódio excelente, é um episódio que eu gosto bastante, mas eu concordo, né, que eles têm todo o direito de ficar um pouquinho incomodados com essa classificação. Mas vocês veem que o Google Trends é confiável, né? E o hype para a quinta temporada ainda não começou, a gente pode dizer assim. Se vocês olharem o Google Trends, vocês veem que ainda tá bem devagarzinho, ainda tá numa crescente, mas a gente não sabe se pode explodir. Dependendo, o segundo, terceiro episódio pode ser um episódio bombástico, que vai atrair muitos fãs de volta. Eu, particularmente, se fosse o Dan Harmon e o Justin Roiland, considerando tudo isso que eu falei pra vocês, que a popularidade caiu sim um pouquinho da terceira pra quarta temporada, mesmo que ela seja um sucesso gigantesco no HBO Max e no Hulu, eu colocaria, se eles têm algum episódio do Evil Morty, se eles têm algum episódio bem bombástico que eles podem incluir no começo dessa quinta temporada, eu colocaria talvez no episódio 3, no episódio 4, justamente porque eles já sabem o efeito que isso teve na popularidade da série na terceira temporada. Então, obviamente o Pickle Rick não é um episódio bombástico em termos canônicos, né? Não foi um episódio que influenciou tanta coisa assim na série, mesmo que a gente veja coisas retornando, como a terapeuta, né? Mas eu acho que eles começaram de uma forma muito fraca a quarta temporada. Eu concordo que a primeira metade é bem mais fraca do que a segunda metade, então talvez se eles tivessem invertido um pouquinho, colocado episódios melhores na primeira metade e obviamente episódios melhores na segunda também, né? Se eles tivessem embaralhado um pouquinho, talvez a quarta temporada tivesse sido muito mais bem aceita.
porque eu discordo, como eu disse, mas eu não posso negar que a quarta temporada começou um pouquinho mais devagar do que as outras. Enquanto na terceira eles já chegaram com o pé na porta, a segunda, a primeira ainda não tinha aquela grande popularidade, então as pessoas ainda não ficavam remoendo cada um dos episódios, a maioria das pessoas assistiu quando entrou tudo na Netflix, aí as pessoas assistiram de uma vez, então não existia essa expectativa. Ah, lançou o primeiro episódio, eu vou assistir, lançou o segundo, eu vou assistir, vou analisar e etc. Então é algo novo, né, que começou com a terceira temporada e na quarta a expectativa já estava nas alturas, então eles acabaram decepcionando o público por causa disso. Mas foi uma temporada que eu adorei, eu fiz análise de todos os episódios, se vocês quiserem eu vou deixar a playlist aqui do lado, se vocês quiserem entre hoje e amanhã assistir o episódio, assistir a minha análise, muitas pessoas dizem que fazem isso. Então pessoal, eu não vou me estender muito aqui no vídeo porque eu pretendo fazer vários vídeos conforme os episódios forem sendo lançados. Eu queria mais fazer esse vídeo porque eu tô vendo muitas pessoas falando que a nova temporada não vai ser bem sucedida, justamente porque não tem mais interesse, que as pessoas não estão interessadas, o que é justamente o contrário, é um dos grandes sucessos do HBO Max e também do Hulu. E pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham da nova temporada, vocês acham que a nova temporada vai ser um grande sucesso ou vocês acham que vai ficar ainda mais baixo do que a quarta temporada? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.